Dando um exemplo, então, preste atenção você que está em casa. Vamos imaginar, doutor Guilherme, um médico de alta renda, né, se casa com um alto padrão, se casa com uma técnica de enfermagem, por exemplo, né, sem desrespeito nenhum. Mas né? na maioria das vezes a técnica de enfermagem tem uma renda menor que a do médico, cirurgião plástico, dono de uma clínica. Exatamente, exatamente. Então, só para efeitos de exemplo, tá? Hipoteticamente, se casa então com uma enfermeira com uma técnica de enfermagem que tem uma renda menor que esse médico aí. Como ele tem a renda maior, ambos passam a ter um padrão de vida, né, de acordo com o dele, né? Na casa dele, na cobertura com piscina dele, viagens no sítio, né? Viagens internacional, restaurantes caros, aquela coisa toda, né? Mas ela nunca se anulou profissionalmente, não deixou de trabalhar como técnica de enfermagem, tá? Não tiveram filhos e nunca também ela teve nenhum prejuízo profissional por conta desse relacionamento. Ao se separarem, eu lhe pergunto o seguinte, de acordo com o que a gente está falando aí, com esse projeto de lei, ele teria de pagar uma pensão para que ela, já que antes tinha né, uma renda mais baixa, agora ele teria que pagar uma pensão para ela para manter o padrão de vida que ela esteve? Para continuar indo nos mesmos restaurantes, continuar viajando, viagens, roupas caras, de morando grife, num bairro bacana. Morando isso. A ideia é essa. A ideia é exatamente essa. A gente imagina um oficial, general, se casa com uma capitão. Um capitão. Né? Aí, depois de um tempo, aí eles levam um padrão de vida de general. General, não sei quanto é que ganha, general do exército, né? Mas imagino que ganha bem mais que o capitão, né? Sim. O soldado. Aí eles se separam, aquele soldado, aquela pessoa que é soldado, o capitão, teria de ter preservado o padrão de vida que vivia na época do casamento com a pessoa de renda maior. Eu, pessoalmente, considero isso imoral. Pois é. Eu considero isso imoral, isso é muito contraintuitivo, isso acaba com todo o romantismo das pessoas que nem eu, que acreditam no amor puro e verdadeiro, né? Eu realmente acredito que as relações devem ser pautadas pelo amor puro e verdadeiro desinteressado. Com certeza. E ele existe, isso não há dúvida nenhuma. Agora, a questão é o seguinte, vai ter que manter o padrão, aí ficou, como você falou, doutor Guilherme, ficou 2, 3 anos. Aí, por aquele relacionamento de 3 anos, vai ficar vivendo aí, depois de separar, o resto da vida. E se vai ser o resto da vida, se não vai ser o resto da vida, eu não tenho como saber, porque isso não é matemático. O direito ele é muito inseguro ao natural. Bom. Mas é uma diretriz que está sendo apresentada. E eu pergunto o seguinte, a gente tem aquela questão da comunhão, né, parcial ou separação total de bens, isso não vale? Daí não vai valer mais? Não é que não vai valer. O regime de bens serve para definir como será feita a partilha dos bens. Perfeito, perfeito. Então, a partilha dos bens seguirá o regime de bens, comunhão universal. Nós estamos falando da preservação do padrão de vida. O regime de bens, comunhão universal de bens, quase ninguém mais utiliza, mas ainda existe. Entendi. A separação total de bens ou comunhão parcial. A partilha de bens é uma coisa. Esta pretensão de criar uma pensão para preservar o padrão de vida não tem nada a ver com o regime de bens. Sim. E eu lhe pergunto o seguinte, doutor Guilherme, a gente está falando aí de um projeto de lei, né? Isso. Mas muitas vezes o judiciário cria daí regras independentes do projeto de lei, né? Como, por exemplo, é possível que essa nova obrigação seja reconhecida judicialmente, mesmo que o projeto não seja aprovado? Cláudio, já existem profissionais da advocacia defendendo isso. Mesmo antes de... Mesmo antes. Existe, por exemplo, a figura dos alimentos compensatórios. Os alimentos compensatórios não estão na lei, mas eles servem para compensar aquele que teve um prejuízo profissional. Que em algumas situações eu até concordo. Em algumas situações eu concordo com os elementos compensatórios. Vamos imaginar, eu agora sou militar, sou capitão do Exército. E aí eu me caso com uma capitã, uma capitão, né? Não existe capitão, uma mulher capitão do Exército, minha colega de exército, de farda. E aí, para que eu tenha uma ascensão no Exército, eu aceito promoções e transferências para tudo quanto é canto no Brasil. Um dia eu estou aqui no Rio Grande do Sul, depois estou em Goiás, depois estou na Bahia, depois estou no Acre, e assim vai a minha vida. E ela fica renunciando promoções para me acompanhar em prol da família. Vamos imaginar isso.
Aí, então, daqui a 20 anos, eu já sou coronel, já sou general, quem sabe. E ela segue como capitão, porque ela ficou renunciando. Sim. Porque ela abdicou da vida dela em meu favor, em favor da nossa família. Aí faz sentido os alimentos compensatórios. Mas, na maioria das vezes, não é o que acontece. A maioria das pessoas não ficam sendo transferidas. Na maioria das vezes, as pessoas não precisam abdicar da sua vida profissional em prol da família. Então, não é para esse grupo que esta lei pretende proteger. É basicamente o seguinte: a pessoa, independentemente de ter tido algum prejuízo no seu desenvolvimento profissional, em prol da família, ou do marido, ou da esposa, o que for, deverá ter o padrão de vida dela preservado. Simples assim. E já existem decisões judiciais, advogados tentando aplicar isso, defendendo isso, assim como os elementos compensatórios, que é uma criação, ainda não é pacífico, ainda não é algo muito tranquilo, mas começou com teses jurídicas sendo apresentadas por advogados. Então, os elementos compensatórios não nasceram da lei, nasceram da construção de advogados no Poder Judiciário. Esses alimentos, que eu não sei qual nome terão, talvez nasçam de uma lei, talvez nunca nasçam, mas talvez nasçam da jurisprudência pura e simples. Nós não temos segurança jurídica nesse país. Pois é. Sem contar que tem aquela outra expressão, também estava vendo agora o doutor Guilherme falar, que se comenta muito no Brasil, que é, essa lei não colou. Essa lei pega, algumas pegam, outras não pegam. Mas essa tomara que não pegue, tomara que não pegue, né? Eu nunca vi, essa lei não colou. Teoricamente, todas as leis deviam colar. O grande problema é que nós temos as regras do jogo sendo mudadas no meio da partida. Porque aí é que está. A pessoa hoje ela pode pensar o seguinte: quais são as regras legais atuais? São essas. Beleza, então eu vou ter filho, eu vou me casar, ou não terei filhos, ou não me casarei, eu farei assim, eu farei assado. Mas o que acontece na prática? A pessoa vê quais são as regras... Joga de acordo com elas. Joga de acordo com as regras e as regras mudam no decorrer do tempo. Pois é. Então, eu lhe pergunto o seguinte, doutor Guilherme, quando a gente estava falando no início, se acaso acabe acontecendo, então, se passe... esse projeto de lei, eu lhe pergunto o seguinte, isso não vai acabar incentivando o famoso golpe ou inibir o casamento de pessoas que tenham, por exemplo, que acontece muito, rendas diferentes, né? Exato. O doutor Guilherme Colim vai se envolver com uma estagiária lá do direito, isso aí vai dizer, não, mas nem pensar, né? Porque Deus o livre, eu vou estar colocando em risco o meu patrimônio que eu pretendo deixar para os meus filhos. Né? Exatamente.